Ora, viva muito, boa tarde, seja bem-vindo a mais um Despertar Debate. Hoje é terça-feira e, como tem sido habitual, todas as tardes, à mesma hora, entramos em sua casa para levar a si este debate de interesse social e, como tem sido habitual, hoje trazemos três temas que vão merecer a análise aqui do meu painel de luz, mas também a sua atenção aí do outro lado de casa. Falo sim do caro telespectador, mas também do nosso internauta. Hoje, como nosso primeiro tema, teremos a questão, este anúncio que foi feito pelo Instituto Nacional de Comunicações, onde a partir de outubro os cartões SIM serão feitos, ou melhor, o registro destes cartões passam a ser de forma biométrica para facilitar a identificação de pessoas envolvidas em atos criminais e também em outras situações. Este é o primeiro tema. E o segundo tem que ver com a falta de produção interna, causa altos preços, disse ontem o ministro neste caso da Indústria e Comércio, Silvino Moreno, que falava no âmbito da Semana de África. No entanto, o ministro teria falado no âmbito da questão que tem que ver com os altos preços nos mercados, com destaque para a cebola, que está a disparar muito nas últimas semanas. Este é o segundo tema. E o terceiro tem que ver com a questão das inundações, as destruições que as intempéries nos meses passados provocaram ao longo da cidade e província de Maputo. O Instituto Nacional, ou melhor, o INGD, diz que não tem apoio para requalificar aquilo que foram as destruições provocadas pelas cheias na província de Maputo. São esses três temas que vão merecer aqui análise, como já tinha dito, e sem mais delongas vou já saudar os meus convidados. Começo por ti, Ilustre Ngalo, boa tarde, bem-vindo mais uma terça-feira e também pode deixar ficar o seu ponto prévio para hoje. Boa tarde. Cumprimentar aqui os colegas do painel, cumprimentar assim o moderador, cumprimentar também os telespectadores em casa e os nossos internautas espalhados pelo país e pelo mundo. Agradecer a Deus pelo dom da vida. Indo de fato trago aqui dois pontos prévios. O primeiro ponto tem que ver mesmo com o período em que estamos a atravessar, que é o período conturbado, eu chamo desse período eleitoral, em que os atores, alguns atores não se contentam com os outros, ou alguns atores fazem de propósito para desencorajar os outros atores. Nós tivemos uma situação na noite de domingo para ontem, segunda-feira, em que a sede do MDM na Vila da Manhissa foi vandalizada por indivíduos até agora desconhecidos, e isto demonstra de fato que há certas pessoas com interesse de tentar trazer ou beliscar esta situação na arena política a nível daquela autarquia, e queremos apelar à polícia, porque já foi avisado a polícia, para que trabalhe eficazmente para poder localizar os malfeitores. O outro ponto tem que ver com o recenseamento eleitoral. Este recenseamento eleitoral conturbado, um recenseamento eleitoral com várias vicissitudes, obviamente que interessa a alguns atores, e isso vai prejudicando, porque a própria desorganização dos órgãos de tutela, falo do STAI e da CNE, demonstra de fato que esta desorganização tem a ver mesmo com interesse de alguns atores. E veja, neste processo de recenseamento eleitoral, vamos ver que no domingo iniciou o recenseamento eleitoral dos mancebos em Matalane, sem anuência até dos vogais da oposição a nível do distrito de Marraquém. E neste momento temos o conhecimento de que está a decorrer o recenseamento, e que cada mancebo que é recenseado, há um polícia na porta que está a recolher os cartões de eleitores. Para que é feito? Não sabemos. O outro ponto também é o próprio impedimento da população local. A população local é obrigada a ter que madrugar, porque até às 7h30, 8 horas no máximo, o cidadão local não pode se recensear, já começa a fila do recebimento dos mancebos. E nós entendemos que não é de lei, e isso belisca de fato aquilo que é o direito de qualquer cidadão a se recensear para poder votar e ser votado. Queremos mais uma vez exortar aos órgãos de tutela, a CNE e o STAI, para que revejam essa situação, para que tomem a atenção desejada, porque de fato isso belisca todo o processo que nós achávamos que seria um processo sã e justa. Obviamente que o MDM vinca, de fato, que é preciso prorrogar-se os dias devido a essas vicissitudes que nós assistimos desde o 20 de abril até a data de hoje. Nós entendemos que é preciso
haver uma prorrogação, no mínimo ou no máximo, aliás, no mínimo de 15 dias. E queremos apelar mais uma vez aos órgãos de tutela para que observem este pedido, porque é um pedido que todos os moçambicanos clamam. Obrigado. Obrigado, Ilustre Ngal. Se consigo, Samsudin, boa tarde. Mais uma terça-feira e oportuno também para deixar ficar o seu ponto prévio para hoje. Boa tarde Comboio, boa tarde Dr. Camille e Dr. Ngali. E também deixa saudar a todos os telespectadores que conseguem nos ouvir e nos ver a este momento. E agradecer a Deus pelo dom da vida que tem nos dado para poder prestar aquilo que é a nossa opinião em relação a assuntos sociais da nossa toda a nação moçambicana. Indo naquilo que é o meu ponto prévio, eu elenquei hoje a questão relacionada com os desafios da juventude e também a conjuntura que hoje em dia nós vivemos. Nós temos jovens espalhados por todo o país sem uma ocupação específica, o que não é bom para uma nação. Uma coisa que eu tenho dito sempre, o que é muito perigoso dentro de um Estado. Também temos uma juventude submetida a uma educação não qualificada, na medida em que as condições que a própria educação é ministrada não são as melhores condições e, consequentemente, isto vai levar a esses jovens a empregos não formais, muitas das vezes. Depois temos a própria saúde, que é oferecida à juventude, não é da melhor qualidade. Temos vindo aqui a debater estes problemas todos relacionados com a educação, relacionados com a saúde, relacionados com a questão da empregabilidade. Então, este é o momento. Eu gostaria de convidar a todos os jovens, a maior parte deles quase já desistiram, mas eu digo a eles que este é o momento que nós deveríamos fazer valer aquilo que é a nossa contribuição dentro desta nação, como indo recensear para talvez nós vamos sair desses problemas. É uma coisa que tem afetado muito aos jovens e nós podemos já verificar dentro da nossa sociedade, a juventude já vive cantando, gritando aquilo que são males que são perpetuados pelos agentes que estão a administrar este país. Então, esta é uma questão em que muitos países já conseguiram vencer e o jovem tem sido muito preponderante nesses termos, quando nós tratamos de uma revolução sempre elencada à juventude. Então, a minha juventude, os meus pares, para poder sair desses, os famosos machomulos que estão a ser falados nas redes sociais, nós temos que ir recensear, nós temos que exigir aquilo que são nossos direitos, também para fazer vincar aquele artigo 51 que vemos destacando ao longo dos dias passados. Então, eu convido os jovens para poder sair dessa miséria toda, tem que ir recensear. E mais tarde vamos seguir a outro processo. Obrigado, Samsudin. Dr. Camilo, boa tarde, bem-vindo. Mais uma terça-feira e oportuno também para deixar ficar o seu ponto prévio para hoje. Muito boa tarde, colegas de painel, boa tarde, caro moderador. Eu trago como ponto prévio, em jeito de insistência e muito preocupante, a questão dos técnicos de saúde que até hoje não têm, digamos, uma resolução. Ainda não conseguimos estar num bom porto em relação a esta questão das preocupações que estes campeões do sacrifício apresentaram ao governo. Então, para mim, eu acho que estamos já praticamente na última semana e há uma insistência em que a greve permanece para dia 1. E nós percebemos que se estes senhores, estes campeões, estes sacrificados entram em greve, isto vai ser um caos. Já mesmo eles em funcionamento, não imagino com a paralisação
das atividades destes campeões. Então, apelo mais uma vez ao Governo, particularmente ao Ministério da Educação, na pessoa do Sr. Ministro Tiago, para que cheguemos a um bom porto e que esta situação não crie ainda problemas maiores. Obrigado, Dr. Camilo. Dr. Mchanga, boa tarde, bem-vindos. É oportuno também para deixar ficar o seu ponto prévio para hoje. Muito obrigado. Primeiro, cumprimentar os colegas do painel, ao povo moçambicano, aos telespectadores, a equipe técnica, os internautas que nos seguem. Segundo, agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado. Apresentar sentimentos de pesar à família do Sr. Armando Josinai, que faleceu esta tarde na zona de Likeleva, Liberdade, aqui na cidade de Amatola. E rogar a Deus para que acolha a alma dele no paraíso. Eu tenho 4 questões como questões prévias. A primeira questão é de 4 militares que estão na enfermaria de oftalmologia, nas camas 5, 6, 7 e 8, que fui lhes visitar hoje. Sofreram de um engenho explosivo que lhes atingiu a face. Estão há mais de 10 dias no Hospital Central de Maputo, vindos do Hospital Central, que não tem especialidade de oftalmologia. Mas, segundo algumas pessoas entendidas na matéria, eles já deviam ter feito exames especializados para ver se conseguem salvar a vista deles. Lamentavelmente, não é isso que está-se a fazer. Está-se a tentar curar as feridas, enquanto esperam pelo dia 31 para fazerem exame especializado. Depois de passarem 20 dias depois do acidente, é que as pessoas vão poder ter que entrar em contato com o especialista. Esta maneira de ser e de fazer, quando é feita a nós, costumamos dizer que é porque estes gajos da Frelimo não têm nada a ver conosco. Até quando fazem para aqueles que os defendem, é próprio para dizer que este partido se comporta como uma pocilga mesmo. Porque não faz sentido que o Ministério não tenha dinheiro, nem da Defesa, nem de Saúde, de levar aqueles militares para a clínica do olho que anda aqui na cidade de Maputo. Mesmo que se custasse que eles fossem à Suazilândia, no Hospital do Olho, deveriam ter o feito. Lamentavelmente, não é isso que se faz. A segunda questão prévia que eu trago é uma indicação de que terá havido boicote à homenagem a Marcelino dos Santos. Isto dito por pessoas proeminentes do Partido Frelimo, nomeadamente o antigo ministro da Justiça e provedor da Justiça, Dr. Abud, onde dizem que os apoiantes do presidente Filipe Jacinto Nyusi andaram a propagar que Neria quer criar um partido. Portanto, quer usar a figura do Marcelino dos Santos para fortificar o partido dele. E os funcionários, em nome do chefe do governo, andaram a sabotar esta homenagem. Eu acho que esta maneira de ser e de fazer envergonha qualquer um. Espero sinceramente que ainda que o Presidente da República não tenha tempo, arranje espaço para responder publicamente a esta acusação, que acho ser grave. Também no mesmo jornal, fala-se de sabotagem à proposta de chamar-se o aeroporto de Mavalane, o aeroporto de Samora Machel. E as pessoas lamentam. O que o Presidente da República anda a fazer quando anda a inaugurar estátua de Samora Machel nos outros países, e avenida, quando no país dele esses nomes são recusados. Eu penso que isto é problemático para a imagem pessoal do presidente Nyusi, e ele é chamado a ter que explicar alguma coisa ao povo moçambicano. A terceira questão que eu tenho é uma universidade que deu o último honoris causa. Segundo a imprensa, essa universidade costuma dar diplomas falsos. Espero que o nosso conterrâneo e deputado que voltou este sábado com honoris causa desta universidade não tenha sido burlado. Porque o que se diz aqui é que esta universidade já vendeu muitos diplomas falsos na África Ocidental. Agora, não sei se ele terá tido o mesmo diploma de honoris causa porque merece ou porque foi metido na alhada de mais uma fraude em nome dele, o que efetivamente vai lhe criar mau nome. A última questão é o discurso do comandante-geral da polícia,
ao anunciar que vai parar-se de formar polícias durante 3 anos. E apela aos seus colegas que sabem que têm envelopes nos bolsos. Eu penso que aqui já batemos o fundo. Estamos no bottom. Estamos no fundo da latrina ou da fossa, com águas negras. O comandante-geral da polícia tem consciência de que os colegas dele andam a vender o acesso à formação policial. E ainda apela-os a devolver um dinheiro que andaram a cobrar. E ele não quer tomar nenhuma medida. O comandante-geral da polícia está ao serviço do bom governo que o Estado moçambicano pretende. Está ao serviço de bem servir. Ou ele representa outra coisa diferente disso. Portanto, queria apelar ao comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança para chamar o comandante-geral da polícia para se explicar melhor o que é que ele pretende. Ele faz parte do grupo da burla ou não? Se não faz parte, tem de exigir e apoiar as famílias que foram burladas por seus subordinados, seus colegas que estão a gerir a formação na República de Moçambique, geram a formação e o recrutamento das pessoas para membros das Forças de Defesa e Segurança neste país. Obrigado, Dr. Muchanga. É momento sim de seguirmos com o nosso primeiro tema. Vamos olhar para a questão que tem que ver com o registro dos cartões SIM pelas operadoras de telefonia móvel, que a partir de outubro passam a ser registrados de forma biométrica. Este registro também terá a face e também as expressões digitais, segundo o Instituto Nacional de Comunicações. Este processo visa facilitar aquilo que é a identificação de pessoas envolvidas em atos criminais, mas também em outras ações que a posterior pode haver necessidade de ter informação completa dessas pessoas indiciadas, dessas pessoas que, se calhar, as autoridades policiais poderão estar à procura, também instituições bancárias e também em outras situações. Sigo mesmo consigo a Ilustre Ngale. Boa tarde mais uma vez. Como é que olha para esta nova ação, esta nova medida por parte do Instituto Nacional de Comunicações que, de princípio, vem com este ponto no sentido de ajudar aquilo que é a identificação de pessoas envolvidas em atos criminais, numa altura em que há muitos casos de raptos aqui na cidade e na província de Maputo, melhor, em todo o país? Bom, é preciso enaltecer esta ideia do Instituto Nacional de Comunicação e trazer à tona. Mas o país nos habituou sempre à questão de criação de várias linhas, mas se essas linhas boas afetam os tubarões, isso aparece como notícia, depois desaparece na própria ação, na própria prática. Se o Instituto Nacional de Comunicação já fez o estudo e acha que é importante essa questão de ter que fazer registros biométricos, eu penso que sim. É a altura, já devíamos ter começado já há muito tempo. Senão estamos a discutir uma situação em que há dias até o primeiro-ministro apareceu a dizer que está-se a criar um grupo. Aliás, já está na fase final a criação do grupo anti-rápido, que até neste momento não sabemos quem são os formandos e como é que estão a ser formados e tudo. Então significa que não pode ser, esta notícia não pode ser mais uma vez uma falácia, porque é uma notícia que talvez vai beliscar os tubarões, porque nós sabemos que dentro deste processo de criminalidade organizada no nosso país, sempre aparecem figuras sonantes que geram o Estado moçambicano. E esta questão de ter que controlar os moçambicanos, ter que controlar através desta eficácia de registro biométrico dos cartões, poderá talvez ir cingir naquilo que vai beliscar alguns interesses de alguns quadros que gerem o Estado moçambicano. E isso poderá trazer, de fato, o beliscar deste processo do Instituto de Comunicação, do Instituto Nacional de Comunicação, o beliscar a não materialização deste processo. Porque já assistimos coisas boas quando vem, há sempre alguém que aparece para bloquear porque acha que vai prejudicar aquilo que são os seus interesses individuais. Eu acho que é uma boa ideia, é de enaltecer, precisamos de fato de controlar o Estado moçambicano, que anda a belisca, porque qualquer um entende, faz o que pensa. Nós até entendemos essa questão, por exemplo, de aparecer indivíduos a solicitarem dinheiros, usa o cartão, no dia seguinte procura lhe ligar, já não está funcionando. Significa que há um processo que tem que ser feito
mesmo dentro desse processo de registro de cartões biométricos, acho que é preciso fazer-se um trabalho de base, mas tudo isso tem a ver mesmo com as pessoas. Penso que é preciso passar essa lei para a Assembleia da República e o povo moçambicano, através da representação da Casa do Povo, poderá tomar essa decisão correta, porque se é uma lei aprovada, vamos trabalhar com pessoas, são imagens de pessoas que estarão à volta. Então penso que é um processo que tem que passar da própria legislação e a Assembleia da República poderá nos ajudar, se calhar, dirimir da melhor forma como é que esse processo deve andar. Muito bem, Samsudine, acha mesmo que há espaço para que este processo seja impedido, este processo não seja efetivado, uma vez que o país queixa-se por estas questões de raptos, de sequestro de mulheres, burlas bancárias, burlas eletrônicas? Como é que analisa este ponto? Exatamente. Eu acho que é um ponto muito interessante, olhando para aquilo que é os contornos dia a dia em Moçambique, crimes ligados mesmo a esses tipos de serviço. Mas temos que ter em conta, segundo aquilo que foi a minha investigação, não foi pela primeira vez que tivemos este anúncio da identificação, registro do ponto de vista biométrico. Se formos fazermos uma pesquisa mais profunda, o Instituto Nacional de Comunicação já havia antes, eu acho que foi em 2021, a falar do mesmo processo, que naquela altura até dias de hoje ainda não se efetivou. Então, estando em Moçambique, onde é fácil às vezes prometer e difícil de se cumprir, nós poderíamos dizer, vamos esperar para ver se vai se efetivar ou não. Mas há outra parte que poderíamos aqui elencar, se isso é ou não importante. É muito importante para a nossa sociedade, tendo em conta aquilo que nós temos assistido dia a dia. Eu acho que não passa uma semana, qualquer um de nós, sem receber aquela mensagem, manda este valor que vem em nome de XXX. Então, há necessidade de se estancar esses tipos de crime. Mas, eu digo, não seria só por si só o registro biométrico poderá reduzir estes tipos de crime. Aqui é necessário uma colaboração entre os diversos ministérios. Estamos a falar do Ministério do Interior, estamos a falar também do Ministério da Comunicação, porque temos indivíduos, às vezes, que fazem, quer dizer, são chefes de gangue. Há dias nós discutimos aqui assunto daqueles barões de drogas que estão quer dizer, nos centros penitenciários, mas estão a gerir negócios usando esses serviços todos aqui que aqui elencamos. Então, tem que haver aqui uma colaboração de todos esses ministérios atendendo para estancar esses problemas que têm afetado a sociedade. E o que eu posso pedir a esse todo elenco é uma seriedade, porque estamos a falar de um problema que afeta a sociedade e também tem atrasado aquilo que é o desenvolvimento das famílias moçambicanas. E eu acho que esses criminosos que estão em volta de todos esses mecanismos, eu acho que eles têm controlado aquilo que é o comportamento da sociedade, porque eles conseguem com facilidade manipular quer dizer, o indivíduo, e aquilo calha mesmo no momento, quer dizer, no momento que eles vão quer dizer, anunciar aquela mensagem, aquilo até às vezes combina com aquilo que é a sua trajetória de ponto quer dizer, no seu dia a dia, e facilmente os moçambicanos são aqui burlados. Então, se efetivar este processo, mais outros processos que eu aqui elenquei, poderia isto reduzir a questão de criminalidade em Moçambique. Então, o que se quer é que se cumpra esta promessa do Instituto Nacional de Comunicação. Não pode ser um daqueles anúncios que nós temos tido dentro da nossa cidade, porque muita coisa já foi anunciada quer dizer, em Moçambique, mas não foi, quer dizer, ainda não se efetivou quando íamos para o terreno. Mas outubro, eu acho que é muito próximo, podemos esperar com uma das melhores, quer dizer, expectativa. Seria uma iniciativa que é bem-vinda, segundo aquilo que são os anúncios do
Instituto Nacional de Comunicação. Eles elencam questões muito relevantes quer dizer, que facilitam a identificação do indivíduo que esteja a usar este cartão SIM. Muito bem, obrigado, Samsudine. Doutor Camilo, mesmo consigo, olhando mesmo para aquilo que foram os pronunciamentos do Samsudine e do Luís Tringal, acha mesmo que há uma mão externa que, se calhar, pode querer impedir que esta ação anunciada pelo INCM venha a se efetivar, de modo a continuar a facilitar aquilo que são os interesses deste grupo? Bom, nós temos que enaltecer este novo estar do Instituto Nacional de Comunicações e principalmente deste projeto, onde há de haver um número único de identificação. Por mais que tu tenhas 10 cartões, vão estar associados ao teu um único número. Isto está, a título de exemplo, o Banco de Moçambique já fez isso, está a fazer isso, não só para a segurança, por exemplo, o Banco de Moçambique faz para a segurança de crimes de branqueamento de capitais, etc. E pode ser usado para outros fins, como mesmo para a segurança do próprio país e estancar crimes que nós todos sabemos, não preciso estar aqui a elencar os crimes que mais preocupam a nossa sociedade. Então, basicamente, eu acho que isso é uma imposição, não sei se é do Banco de Moçambique, porque o Banco de Moçambique já faz isto por causa das pessoas que tinham cerca de 100 cartões, para não despertar aquele limite de levantamento de valores. As pessoas usavam 100 cartões e iam fazer levantamentos de montantes avultados, por exemplo. Eu acho que, associado à questão de segurança e estancamento dos crimes organizados, também está num controle das carteiras eletrónicas que nós temos. Falo do M-Pesa, falo das contas móveis, e-molas e etc. Eu acho que está associado a isto, porque as pessoas também usam estas carteiras móveis para fazer transações muito grandes de valores, né, monetários. Então, é bom para que este país também goze um pouco de tranquilidade em relação a estes indivíduos que perpetuam esses atos, sejam atos de branqueamento de capital, sejam de raptos e outros crimes que nós bem conhecemos na nossa praça. E vai acontecer, a pessoa que tiver a usar um cartão SIM ou quiser usar um cartão SIM tem que associar o seu número. Então, claro que o crime organizado também vai evoluindo em função daquilo que as instituições tentam fazer para estancar ou pelo menos minimizar estas questões do crime organizado. Então, o que está a acontecer é que nós temos que ir atrás, tanto como instituições. Já vemos que a questão da Brigada Antirrapto está praticamente concluída. Eu acho que parte do princípio que estejam lá envolvidas todas as especialidades para poder fazer, digamos, um rastreio em relação a todos os níveis, não é? Não só a nível de comunicação, mas a outros níveis. Então, eu acho que a polícia, que é, neste caso, aquela que vai trabalhar ou que vai se beneficiar muito com este processo, esteja especializada e que consiga fazer com que este novo procedimento favoreça a própria instituição ou as instituições visadas. Muito obrigado. Deputado Mchanga, com esta medida ao ser implementada, entende que o crime organizado poderá reduzir no país? Muito obrigado. É interessante, para nós que não temos memórias curtas e somos historiadores, é muito interessante quando coisas desta natureza acontecem em pleno ano eleitoral. E primeiro dizer que a preocupação do Instituto Nacional de Comunicações é estancar o branqueamento de capitais. Nunca falaram de estancar o rapto. Eu não ouvi isso. Pelo menos o que eu vi na televisão, nós esforçamos demais. Estamos a convidar aqui o estancamento de raptos. Não é a preocupação do Instituto Nacional de Comunicações isso. A preocupação deles é o dinheiro. Podem estar alinhados com o Banco de Moçambique, mas não estão tão alinhados com aquilo que é a crise social que está a ser está a se instalar no país por causa dos raptos. Digo isto por quê? Porque, ora,
quem seleciona as pessoas que devem ser raptadas são as próprias pessoas que trabalham no banco. E nós perguntamos ao administrador que veio quando íamos tratar o número único da conta bancária. Se agora eu tenho minha conta num sítio, vocês conseguem rastrear até dizer o criminoso que na conta X ficou tanto dinheiro. Os criminosos serem ditos, dizerem aos raptados, a tua família hoje às 8 horas depositou tanto. Às 16 horas, através do carro móvel, foram à tua loja, levantaram tanto. Como é que nós vamos confiar isto? Então, para dizer que ainda não encontramos o caminho, o que está-se a fazer aqui é um discurso igual àquele que o presidente Guebuza fez quando acabava de entrar. Criou aqui uma polícia parecida com a polícia de choque, chamada Polícia Anticrime, BAG. Andava de motorizadas, entrava nos bairros, e depois acabava combustível, já não tinha como regressar. E depois vimos também, a um determinado momento, com a intervenção rápida, com os blindados sul-africanos, entrava nos bairros. Até recordo-me que um dos blindados ficou 2 semanas em Tavela, porque foram roubar lá a bateria, e depois já não tinham como tirar. Então, para dizer que isto, para mim, até agora, não é encanando. Quer dizer, é falar de boca para fora, porque ainda não vimos nada. Eu preciso de ver para acreditar que efetivamente há uma tecnologia tal que pode ajudar a criar este estancamento de muita coisa má que está a acontecer. Nós temos tido a situação de que a população, por exemplo, já imaginou as pessoas vivem em Massanjana. Massanjana não tem banco. O banco mais próximo naquela altura era Choco, mais ou menos 600, menos 120 quilômetros. Então, o que sobra são 480 quilômetros. Já tinham que percorrer 480 quilômetros para irem depositar o dinheiro, por exemplo, de matrícula. Porque você tem que depositar o dinheiro no banco para trazer o talão na escola, porque o funcionário da escola senão vai roubar. E o povo pergunta, se as pessoas do banco podem ser de confiança do governo, por que não leva as pessoas que estão no banco para trabalharem nas escolas e serem estes que cobram em todo o sítio? Ou pedir o banco, naquele momento de pagamento, o banco manda os seus funcionários para irem cobrar. Porque nunca se ouviu dizer que os funcionários do banco roubaram. Bom, é o que o camponês diz. Mas, na verdade, a situação é mais séria do que isso. Agora mesmo, quando eu saía da enfermaria da oftalmologia, onde ia saudar esses militares que estão lá a sofrer, coitados, que foram vítimas de explosão lá em Medumbe, há 11 dias ou 10, encontrei-me com um velho que me disse uma coisa muito interessante. Perguntei-me se eu sabia que na cidade de Moçambique houve uma bolada de 325 milhões de meticais. O que é que está a acontecer com o nosso país? O que é que um funcionário da cidade de Moçambique, o que é que move um funcionário da cidade de Moçambique a roubar? A cidade de Moçambique faz parte das firmas que pagam bem e melhor os seus funcionários. Tem um tratamento muito especial e delicado. Os funcionários da cidade de Moçambique todos, os seus familiares, seus dependentes, são atendidos na clínica. Mas estão lá funcionários a roubar. Para dizer que o caminho que nós temos a percorrer ainda é muito longo, por isso nós temos que ver para acreditar. Agora, só ouvir, essa é a prática dos homens da Frelimo, todos os dias andam a anunciar cada coisa, algumas praticáveis, outras não praticáveis, outras até que envergonham. Muito bem. O Luís Camilo teria dito na sua intervenção que a Brigada Antirrapto já está pronta. Não está pronta, segundo, ou melhor, está pronta, mas a ministra teria dito nem que a Moçambique... formação ainda começou. Exato, não tem Estão condições... ainda na seleção Exato. das pessoas. A ministra Talvez o do colega do Interior... painel tenha melhor A ministra do informação. Não tem Interior informação, teria eu sou dito... deputado. Eu estive dito lá que- com o ministro do Interior, estive com o primeiro-ministro. Então ele não pode saber coisas dessas na que nós perguntamos. Exato. Sob o risco da Frelimo estar a dizer a verdade a ele e não dizer os representantes do povo que somos nós. Exato. A Brigada de Combate ao Crime ainda está no processo de seleção das pessoas que vão fazer parte da Brigada. Ainda nem se sabe quem vai ser o país que vai instruir essas pessoas. Para dizer não há nada. Pelo menos se são pessoas para serem formadas, o NUNCE vai fechar o seu mandato antes de começarem a trabalhar. Exato. Ilustre Camilo, pegando mesmo para esta questão da Brigada Antirrapto,
que ainda está por ser reformado e o país não dispõe de condições, segundo os pronunciamentos da ministra do Interior. À altura houve a montagem de câmeras na cidade de Maputo e estas câmeras, ao que tudo indica, não funcionam. Não estaria-se aqui a voltar-se para trás? Bom, eu queria fazer um reparo. Eu não disse que a brigada já está pronta para funcionar. Eu disse que a brigada já está formada para ir. Foi um processo. Exato. Já formaram a brigada para ir para a formação. Eu falei disso. Agora, ser atacado aqui, é melhor vocês começarem a pôr aqui uma cassete para recuarmos, para as pessoas começarem a ter consciência. Porque as pessoas não podem ser atacadas, parece que estou a entrar aqui num canil. Quer dizer, você entra num quintal e os cães vêm te atacar. Quer dizer, é um pouco complicado pôr palavras na boca das pessoas. Vamos ser um pouquinho sérios e sérios e perceber o que cada um de nós está a falar aqui. Então, Desculpa, nós, Sr. Camilo, problemas de ouvido ainda não temos. Até podemos ter problemas de vista. Eu disse Mas- tudo mas bem. A brigada já Disse- está criada, Já está quase criada, pronta. é quase pronta. Sim. Quando a brigada está criada e quase pronta, não está-se no processo de recrutamento e seleção. Está-se a terminar o curso. tudo bem, isso é vosso entendimento. Como sempre, estão prontos para atacar. Não. Então, continuem assim com Não, essa. não, Com essa. não. Com essa. Com essa. Então, Fazem Não, muito bem. não fazem desviou o muito bem. debate. Sr. Mas, Camilo tem de Não ter vou desviou o cuidado. debate. responder. Não desviou o Tem de ter- debate. tem de Vou ter- responder. Vamos Mas- dar. Mas vocês estão a ver que vocês estão a falar os dois ao mesmo tempo aqui. Vamos dar Estão a espaço perceber isto aqui. ao Luís Camilo. Pode Desculpa, seguir, isto Luís. aqui já Não, é ele uma chama- questão desculpa de... lá. Em condições normais, o debate vai ser interrompido, porque eles chamam de cães. Eu não chamei de cães a Não, ninguém. não, Eu não, disse, não, dê um não. exemplo. E qual exemplo? Dê um exemplo. Como se, Camilo. como se eu tivesse entrado num quintal. Que eu viesse em casa. Você falou E de ataque. Camilo, não falou de cão. Muito Você bem, tem vamos- de Quintal, diretor. eu Vamos- disse quintal. Vamos você dar falou de espaço. Camilo. Muito bem, Ilustre Moçanga, vamos dar Nós espaço. temos problemas de ouvido. Mochaga, Vamos dar- Problemas, eu te levo para Choplane, vai tocar lá muro, entende? podes fazer o que tu Sim, sim, quiseres, não, mas não pode fazer deixem isso. as pessoas Sim, acabar mas de não falar. trate pessoas de cães. Eu não Vamos tratei dar ninguém espaço ao de Luís cão. Camilo. Luís Eu Camilo, disse, sim, parece que eu, Camilo, O debate- entrei com licença. num canil debate ou num é- quintal. ó, Foi o que eu O disse. debate vai Atenção. se repetir às 20 horas. Atenção. Eu estou a pedir para cada um gravar, depois já vamos vir aqui discutir. Muito Tudo bem. bem. Luís Camilo pode Aliás, seguir até você está a gravar agora. com o seu raciocínio, pode seguir. Até perdi o raciocínio, veja Não, só. pronto. Eu- Esse é o eu vosso questionava- problema. Vocês provocam coisa e depois podem... Eu questionava, eu Aqui questionava, parece que há muitos moderadores aqui. eu Parece que o questionava, moderador não és tu. eu questionava a vários questão, moderadores. desta, vamos lá, deste, há câmeras na cidade de Maputo, entretanto, parece que não combinam com estas ações por parte daquilo que é o Ministério do Interior, de formar esta brigada antirrapto, uma vez que estas câmeras, em algum momento, parece que não facilitam naquilo que é a investigação da polícia quanto de algumas situações de crime. Bom, eu acho que até as câmaras nem estão a funcionar. Pelo que eu percebo, em nenhum momento que houve algum crime, seja de rapto, que veio a matrícula, à tona a matrícula ou a situação de um rapto, senão de câmaras particulares, não é? Então, eu acho que quando a gente começa a ter uma ação, e aqui os colegas de painel acabaram por dizer que acaba por criar um descrédito, e por isso é que há um posicionamento de cada um deles que diz que só vendo para crer. Então temos que pautar, deixar de ter este comportamento ou atitude, não irmos até o fim de um processo ou de um projeto e que as coisas estejam a funcionar, para não criar este tipo de situação em que a oposição e o público em geral, o povo, faça esse tipo de questionamentos. As nossas instituições têm que parar de trazer, vender projetos inacabados, sonhos inalcançáveis. Temos que ir consoante aquilo que é a nossa realidade, em função daquilo que é o orçamento que nós temos. Então, as instituições têm que ser mais céleres e, acima de tudo, têm que apresentar, em função daquilo que é o orçamento que é cabível para cada instituição, apresentar uma espécie de relatório, seja relatório contabilístico ou mesmo não contabilístico, pode ser até em espécie de uma conferência de imprensa em relação a tudo aquilo que são implementações e projetos das instituições públicas e governamentais, para não criar este tipo de descrédito. Chegou a hora
de cada projeto. Por exemplo, esta questão do número único para os SIM, chegou a hora de que nós temos que cobrar das instituições o resultado da aplicabilidade deste processo, porque é envolvimento de dinheiros, não é? E dinheiros são públicos e nós temos que justificar. Então, as instituições têm que pautar para isto. Nós não podemos estar aqui a lembrar de projetos falhados, de projetos que não foram executados, terminaram ao meio, porque isso acaba por manchar qualquer tipo de intento e de governação do nosso país. Um instante só, Ilustre Camilo. Acha mesmo que estes pronunciamentos por parte do INCM têm que ver mesmo com, vamos lá, a esta ida eleitoral, a esta entrada para os pleitos eleitorais? Eu quero acreditar que não. Eu acho que as instituições estão a trabalhar e têm que apresentar aquilo que são os projetos de governação que eles tiveram. E isto já, esta questão de número único não é uma novidade. Então eu acho que é um processo que está a ir para o seu fim. Muito bem, Ilustre Ngalo, queria certificar o seu raciocínio. Eu queria só. Eu gosto de enaltecer quando a coisa é bem expressa e deixa aos moçambicanos ouvirem um quadro do Partido Frelimo que diz claramente que é preciso que as instituições deixem de fazer, de criar projetos inacabados. Nós temos aqui figuras que geram o Estado moçambicano, que em algum momento até, vou trazer o exemplo de um grande economista deste país, e que ele, nos seus comentários, trazia uma abordagem que todo moçambicano olhava e dizia uau. Mas este economista, quando passou para ministro, começou a visitar esse país aqui, foi dizer uma fábrica que entregava a cabeça dele para lhe cortarem, para poder repor uma fábrica a funcionar. E até hoje, este ministro não sei onde é que anda para pedir, porque nós como população queremos pedir a cabeça dele, porque a fábrica ainda continua intacta, nem foi mexida, obviamente. Então, eu ouvindo o companheiro do painel aqui a trazer uma abordagem dessa. Olha, a questão que coloca, por exemplo, das câmeras, eu muitas das vezes me perguntei, quando viajo para a minha terra, há uma zona ali, depois de 3 de fevereiro, há uma câmera isolada, sozinha que está ali. Eu até perguntei muitas vezes, mas esta câmera, qual é a função? Quer dizer, aquilo foi muito bem para aldrabar, para dizer que nós colocamos até câmera nem no 1. A referir uma câmera que foi colocada depois de 150 km da cidade de Maputo. O que é que visa fazer o que é aquela câmera? Qual é o ponto de situação? Quer dizer, qual é a central daquela câmera que é preciso, talvez, um incidente que aconteça naquela área, temos que ir ver. Então, nós, como moçambicanos, já estamos habituados a ouvir notícias tão boas dos que geram o Estado, mas a sua ação, ela não chega a ser feita. E, obviamente, esta notícia do ICM é uma notícia boa, é uma notícia que vai trazer mais ganho. Nós pretendemos, de fato, controlar esses problemas. Esta semana há uma situação, talvez alguém tenha filmado, anda nos WhatsApps, de 2 polícias que acompanham meninas que saíam de um restaurante de trabalho, e ao mesmo tempo esses polícias viraram bandidos e começaram a assaltar aquelas meninas, não sei o quê. Então, se nós temos, de fato, um controle deste tipo de pessoa, para não termos essa convicção de que cada mensagem que nós recebemos envia o dinheiro para este número, nós até colocamos em mente que são os arguidos ou são os condenados que estão na cadeia. Mas o que é que por detrás disso? Será que não há alguém que está de fora que beneficia desse valor? Então, se o Instituto Nacional de Comunicação vem e traz essa notícia, tem que ser uma coisa que depois saia da notícia para uma ação concreta, para um pragmatismo que realmente os moçambicanos não devem, de fato, está a acontecer. Do que este processo que disse o meu colega aqui, que mais uma vez volto a dizer, está de parabéns quando aparece a falar exatamente aquilo que ele vive dentro do partido de onde ele vem, de que de fato estão a gerir o Estado. Começam a ter projetos, isto é uma bolada, ele não está a dizer bolada, mas obviamente que ele está a querer dizer de outras palavras, que os meus colegiais vivem de boladas, começam um projeto e não terminam, isto é mau. Muito bem, Ilustre Ngalo. E só abrir um parênteses só. Companheiro Galo,
Também eu acho que este fechar da polícia, que o comandante anunciou, também serve para isso. Nós temos que olhar para aquilo que também é um mal da nossa sociedade. Está a nível estrutural, que é a questão da corrupção. É disso que está a tentar falar. E nós também temos que combater este mal a todos os níveis. Não temos que fechar os olhos porque pertence ao partido A, B ou C. Temos todos de ser unânimes nesta questão, porque é um mal que reside na nossa sociedade e está a todos os níveis. Então, quando eu digo a todos os níveis, isto eu até costumo brincar quando eu vou tentar fazer um pagamento com M-Pesa no mercado, naqueles contentores ou mercados, em que a pessoa, a senhora vendedora, diz que tem que depositar 10 meticais para levantamento, ou não sei o quê. Eu digo, mas desculpa, minha senhora, qual é a sua atividade mesmo, de verdade? Por exemplo, né? Mas é para mostrar que até que ponto está esta questão de extorquir, esta questão de tirar dinheiro a qualquer custo das pessoas. Está até o nível mais baixo. Até pode ser com boa vontade, porque não tem aquele 10 meticais que faz a diferença. Mas quando tu optas por esta moeda eletrônica, tu não tens que fazer isto. Tanto mais que a gente, se for ver os contentores, por exemplo, já tem o coisa de levantamento, como se chama aquele. Eles já não mandam depositar num número, mandam depositar num. Acho que é, não sei como é que chama aquilo, mas. De levantamento, exatamente, para não ter. Porque as pessoas acabam por sair. Porque da mesma forma que esses 10 meticais faz diferença para aquilo que está a vender, também faz diferença para aquilo que está a tirar. Quer dizer, nós não temos esta questão. Então, a corrupção, esta questão de extorquir, é a todos os níveis. E já vem. É uma coisa imposta na nossa sociedade. Então, nós temos que combater isto. Temos que encontrar mecanismos. A dado momento, até o ilustre Samsudin aqui esteve a falar, por exemplo, da questão dos jovens que não têm emprego, não sei o quê. Para mim, me custa-me, sinceramente, custa-me ouvir dizer que um jovem não tem emprego. Porque existem muitas formas de nós nos autoempregarmos e produzirmos. Eu cheguei ontem de Massingiri, por exemplo. Não é? Por exemplo, cheguei ontem de Massingiri. Estive em Gaza, quase, não toda a província, mas andei em alguns distritos. Massingiri, o saco de cebola está a 350, 400 meticais. Passei por choque. Um saco de 25 quilos de arroz é 1000 meticais. Para não dizer outros produtos, carne. Carne custa 150 meticais o quilo. Nós é que queremos acomodar na cidade. E estamos a reclamar, a chorar constantemente. Esta reclamação de falta de emprego parte dos jovens nós temos que... sente só na cidade de Maputo ou em todo o país? Níveis, qualquer jovem, em qualquer parte do país, pode sair de onde está e ir ao distrito. Porque não tem que ficar... Não, tu vais doutor Camilo, acha que um funcionário... Camilo, né? Um funcionário que ganha 5.500 meticais, ele tem que, depois de receber, pegar o transporte para shopping, buscar um saco de arroz de 1000 meticais. Quem que tem que prover este serviço próximo desse funcionário? Galho, se nós formos a discutir isto, se nós formos a discutir isto... De quem é o direito, o dever, aliás, de ter que colocar próximo a esse cidadão o arroz a esse preço? Se nós formos a discutir isto, este programa vai acabar. Muito bem, atenção, ilustre Camilo, vamos tentar dizer. Exato, vamos chegar, ilustre Camilo, é que vamos chegar a este ponto. Negócio é planeado. Exato, ilustre Camilo, vamos chegar a este ponto já no segundo tema. Ilustre Camilo, vamos chegar a este ponto. Executar alguma coisa. Muito bem, Luís Camilo. Vamos chegar a este ponto já no segundo tema. Samsudin, muito breve, para sairmos para o segundo tema. Já estamos a fugir daquilo que é o tema que foi proposto. Exato. E também parece que já estamos a exercer aquela lei da floresta, que salve-se o mais forte. Então, os mais fortes aqui têm ganhado espaço para falar. E isso não é bom. Temos que fazer debate com moderação. E nós estamos a falar do Instituto Nacional de Comunicação e daquilo que foi o posicionamento do
do funcionário desta instituição. Nós temos que analisar qual será o impacto em relação àquilo que é a conjuntura que Moçambique está a viver. Não podemos nos esquecer que Moçambique nos últimos dias, nos últimos anos, tem vivido ações ligadas ao terrorismo e que as transações por via desses contas móveis têm sido espaço para a transferência, para pagar aos terroristas, o que foi dito no início desta ação dos terroristas. E depois tem um outro lado que estamos aqui a discutir. Eu sou leigo em matéria de direito, não compreendo lá muito, mas tem a questão de câmara, nas rodovias. Será que existe um procedimento legal? Quem pode nos esclarecer isso é o Dr. Muxanga, que é a pessoa eu acho que é mais abalizada nesta matéria. Existe existe um instrumento legal para que o próprio Ministério da Justiça possa fazer a justiça perante a esse instrumento de câmeras nas estradas. Porque podemos estar aqui a discutir enquanto isso não tem um enquadramento legal do ponto de vista jurídico. Bem, Samsudeen, obrigado. Só queria também elucidar o companheiro aqui, o colega do painel, que esta questão de leis é justo para que o Estado seja regrado. Mas estamos a falar de câmeras instaladas nas vias, não é? artérias da E cidade. as câmeras servem para vigiar. Exato. Uma lei pode até dirimir aquilo que deseja, mas a pergunta que a gente faz, será que as câmeras estão a funcionar, estão a vigiar alguma coisa útil? Então, penso eu que não é o problema do Ministério da Justiça, nem é o problema da legislação, é o problema da Câmara estar a vigiar o problema que está a acontecer. E, obviamente, quem é de direito, talvez seja a polícia ou seja qualquer cidadão, que depois vai mais tarde vai verificar que o sucedido naquele ponto só pode ser o fulano e o beltrano que tenham feito aquele assunto. Então, as leis, elas podem enaltecer muita coisa, mas eu penso que o primeiro é verificar se o objeto colocado lá, qual era a intenção? Era mesmo para vigiar? Ou era um jogo de dinheiro que alguém tinha e declarou que tirou dinheiro para colocar câmeras e por aí, enfim? Samsudeen, 30 É segundos preciso só. ter isso em conta. Não é uma questão, eu acho que estamos a falar das câmeras que existem nas ruas. Então, o que eu estou a perguntar, será que existe uma lei que suporta essas câmeras, que o Ministério da Justiça possa fazer valer na base de um instrumento legal? Essa é a questão que eu fazia ao colega Muxanga, eu acho que é a pessoa mais abalizada nesta matéria. Mas é aqui. assim, Chamsidine. As câmeras, não é cada câmera que tem a sua cassete lá. Tem um servidor comum. Então toda a informação que circula aqui no país vai para um determinado sítio. Legislação sobre as câmaras de vigilância existe. É por causa disso que estão instalados nos bancos. Estão instalados nas portagens. Estão instalados em algumas instituições, incluindo em residências. Para que eles servem? Servem para ajudar a testemunhar a possibilidade de ser o fulano, o beltrano que fizeram isto e aquilo. Eu conheço uma senhora que foi processada porque andava a torturar uma criança. O dono da casa deixou a câmera ligada e usou isso como instrumento de prova de que aquela senhora passava a vida a torturar a criança. Agora a questão é, quando é que esse material é usado? É quando o juiz autoriza que esse material deve ser usado. Mas legislação existe. Agora, há uma contradição que se criou. Foi aquela de dizer que ninguém deve gravar o outro enquanto não for autorizado. Acha, por exemplo, que o corruptor vai aceitar que você grave a ele? O corrupto vai aceitar que você grave a ele? Então, em algum momento, algumas disposições do Código Penal que não nos foram muito fiéis, que não nos agradam, mas pronto, é a lei possível que nós temos. Agora, há um problema que está -se a levantar no país, sobretudo sobre as pessoas raptadas ou sequestradas. É que se a pessoa é sequestrada aqui à frente deste prédio, a própria polícia é que vai dizer ao sequestrador que a prova nós já apanhamos no sítio X. E os sequestradores até podem deixar aquele e vir sequestrar aqui. Nós já tivemos problema de um fulano que foi sequestrado porque queria ajudar a reduzir o valor do resgate de um seu amigo, um branco. E foram à casa dele, no Belo Horizonte, foram sequestrar para ele pagar aquela fatura. Mas como é que eles souberam? Foi através da polícia. Então, este é que é o grande calcanhar daqueles que nós temos. Se valerá a pena nós continuarmos
a formar este tipo de polícia da forma como formamos, a selecionar da forma como nós selecionamos, porque os julgamentos da polícia não são seguros. No passado eu sabia que a polícia tem de ter uma altura de mais de 1,70 m. Hoje apanho pessoas que, se não têm 1,5 metros, é porque o destino não quis. Deviam ser homens fortes, com alguma robustez, com capacidade de ameaçar o criminoso. Estou a ver Danones ali. E só hoje é que o comandante-geral da polícia conseguiu perceber que a polícia a ser recrutada tem de ser 12ª classe. Ora, só o bombeiro municipal, os bombeiros estão a ser recrutados no município, tem 12ª classe. O Bernardino Rafael, com mais de 30 anos como polícia, só antes de ontem é que descobriu isso. E para isso tem de interromper a formação da polícia por 30 anos. 3 anos. Mas depois já é uma coisa que há de vir. É por causa das promoções e progressões. Todos esses polícias que entraram estão na fase probatória. Por isso, independente do diploma cada um tenha mestrado, licenciatura, recebe a mesma coisa, todos são guardas. Daqui a pouco, depois de 3 anos, é quando vai começar o processo. Este processo de enquadramento segundo os níveis acadêmicos de cada um vai depender do dinheiro. Eu conheço o Ministério do Interior, tenho evidências disso, conheço o Ministério da Educação, conheço o Ministério de Saúde, conheço toda a administração pública. Então, este é que é o maior mal que nós temos de combater, e aqui todos nós somos chamados, pelo menos para prevenir e combater. Secundando investigar não cabe a nós. Aliás, Secundando o tempo o deputado probatório, aliás, até o tempo probatório é exatamente para isto, para a gente perceber quem tem ferramentas para exercer uma determinada Mas eu queria secundar o que disse o deputado Michel. Olhando esta questão, por exemplo, de se parar de formar no período de 3 anos, será que foi acautelada a situação, por exemplo, dos instrutores? Qual será a função nesse período dos 3 anos deles? Além do mais, as infraestruturas que estão lá. Se nós não estamos a meter homens lá, não estamos a usar aquelas infraestruturas, o que é que vai acontecer com essas infraestruturas daqui a 3 anos? Não, aqui há um processo também que tem que se ganhar. E a própria linha dos timings. Este comandante-geral, provavelmente se o presidente lhe manter até lá, tem 1 ano e meio, mas ele coloca 3 anos sem se formar. Há de vir um novo comandante-geral, qual será a posição dele? Então, são questões de fato que é preciso também ter em conta e serem analisadas, porque, obviamente, parar um Estado de formar, porque formou mal ontem, então nesse momento tem que parar para reorganizar. Pode ser bom, mas também pode ser mau. Claro que não, dois pesos e uma medida. Né? O que estou a tentar dizer é que também a polícia está a tentar se especializar-se e vai usar esses campos de treino, essas infraestruturas, para a dita especialização. Não é porque vão ficar sem alguma atividade dentro disto. Eu acho que é importante que haja isso em função disto tudo que foi dito aqui, desde a composição física de uma pessoa, a escolaridade e tudo isso temos que limpar isto, temos que pensar que encontraram um sítio de extensão, como disse aqui o Muxanga, em termos de carreiras profissionais, sítio mais fácil de tu poderes ascender a questão de carreira profissional. Então, eu acho que é um pouquinho disto que está no meio, essas preocupações todas estão no meio do comandante-geral da polícia. Muito obrigado, Luís Camilo. No momento de olharmos para o segundo tema, tendo em conta aqui o nosso relógio, vamos olhar para aquilo que foram os pronunciamentos do Ministro da Indústria e Comércio, Silvino Moreno, que falava durante o lançamento oficial da celebração do Dia de África, onde teria dito que estes disparos dos preços dos produtos nos mercados têm que ver mesmo com o resultado da falta daquilo que é a produção interna no país. Volto mesmo para ti, Ilustre Camilo, porque já tinha tocado neste ponto ainda no nosso primeiro tema. Olhando para aquilo que são os pronunciamentos do ministro, que diz que, olhando mesmo para a questão desse disparo, o produto da cebola, aliás, a cebola está a disparar e os demais produtos. E o ministro alega que essa situação é mesmo por falta daquilo que é a produção interna. O ministro não trouxe nenhuma novidade. Isso tudo nós sabemos de cor e salteado. Ele devia ter trazido solução. Nós já sabemos deste assunto.
Ele devia trazer solução para aí. Qual é a solução mediante esta situação? Não é? Então nós podemos encontrar vários. Primeiro podemos problematizar isto. Por que que nós fomos até aí em que nem conseguimos controlar o preço do produto que entra aqui no país, não é? Então mesmo com as políticas do governo em que baixou, por exemplo, o IVA, que tem muita incidência, por exemplo, na área da agricultura, não é? Esta questão do IVA tem muita incidência na área da agricultura. Nós não conseguimos controlar o preço. Por quê? Porque dependemos de tudo para produzir. Se tu vais à África do Sul, a cadeia de valores nesta área da agricultura é tudo interno. Por isso é que o produto na África do Sul é mais barato. Se você quer comprar adubo, tem que olhar para fora. Quer comprar charrua, tem que olhar para fora. O que tu quiseres comer, inseticida, tens uma praga, tens que olhar para fora. E o preço aqui dentro nunca vai ser melhor do que aquele da África do Sul. E outra coisa que nós temos que olhar, e que muita gente, que o governo se calhar fecha um pouquinho os olhos, é a questão dos cartéis. Os cartéis são o maior problema deste país. Aqueles senhores que controlam as fronteiras, querem fazer subir o preço, por exemplo, da cebola, fecham a fronteira, não entra nenhuma coisa de cebola aqui. Começa a haver escassez aqui dentro. E qual é a solução? É aumentar o preço. Começa a entrar aos bips, né? Aqui em Moçambique, aumenta o preço. Eu estou a falar disso, de cebola, porque é o que está na vanguarda agora, é aquilo que a gente está a vivenciar. Eu dei um exemplo que eu estive em Massingir ontem. Tem lá uma farma que chama Citrus, posso passar? Chama-se Massingir Citrus, por exemplo, que foi desafiada, porque o core business dela não é hortícolas. Eles plantam citrinos. Foi desafiada a fazer em 100 hectares plantar batata e cebola. E o resultado é este. Quando subiu o preço, eles mandaram 3 caminhões, aqueles frontline, para o mercado de desempenho, e o preço baixou automaticamente. Por isso é que estou a dizer que isso não é novidade. O que nós temos que perceber é que aquilo que são os planos do governo, por exemplo, o PAI, não é? Que é este pacote de aceleração econômica, tem que ser executada. Os privados, eu até fiz uma provocação aqui ao Samsudin, em que depois veio aqui logo o galho veio logo apunhalar. Mas eu fiz uma provocação. É neste sentido, é que este pacote de aceleração econômica é para isto, é para dar oportunidade àqueles que são privados, porque o governo não pode. O papel do governo, efetivamente, se calhar nem é tanto como transportar, é criar condições para que isso aconteça, não é? Muito bem, Então, muito para bem. mim, Muito para bem, mim, Ilustre Camilo, vamos tentar racionalizar aqui o tempo. Pode seguir mesmo com o seu fio, mas de forma muito breve mesmo, de forma muito rápida. para mim, o ministro tem que encontrar soluções internas para que a gente não sofra este tipo de assalto no nosso bolso, não é? Muito bem. Tem que haver uma coordenação Muito bem, de todos os ministérios envolvidos para que isto não aconteça. muito bem, Dr. Muxanga, pegando mesmo para aquilo que é a ideia do Dr. Camilo, que o Ministério deve trazer aqui algumas inovações. Em janeiro, o Ministro da Indústria e Comércio teria dito que garantiu que há disponibilidade de produtos até o mês de março, não é? Olhando para aquilo que foi a quadra festiva até o mês de março, e esta disponibilidade resultava daquilo que foram medidas do governo, as medidas tomadas pelo governo, no sentido de estimular aquilo que é a produção interna. Estas medidas só podem ser implementadas na época da quadra festiva ou devem ser implementadas de forma efetiva para não termos estas oscilações de preços? Segundo o que o governo disse, era para esta questão ser permanente. Lamentavelmente, o ministro diz que eles devem saber por quanto é que custa o produto para dar a margem de lucro. Eu recordo uma vez que aquela senhora da Inspeção Geral do Comércio, uma vez foi ao Zimpeto, foi dar a volta lá, não conseguiu resolver nenhuma coisa. Voltou e disse que aqueles preços estavam dentro do plafond. Por quê? Porque as pessoas vão comprar os produtos nas machambas, o que devia ser proibido.
as pessoas deviam ir comprar produtos nos armazéns. Os sul-africanos deviam ir buscar os produtos nas machambas para os seus grandes armazéns. E os grandes armazéns, que aí nem precisa alguém da alfândega entrar lá. É só colocar o nome da empresa onde ele diz que comprou o produto e pergunta qual é o preço do tomate hoje. E o armazém vai dizer que eu vendo a isto. Está a ver esses caras que vêm do Japão? Você não aldraba ali. Porque eles entram agora. Então, Avenida sei lá que a casa tinha fulano. Não, essa casa foi importada, esse carro foi importado um dia X, fulano de tal, pagou tanto. Não discutem nada contigo. Está lá o valor. Está lá o valor. Então, quando as pessoas vão comprar nas machambas, as coisas aí ficam muito complicadas. Eu recordo-me no passado que nós já tivemos aqui uma empresa chamada Dr. Frutico, cujo papel era buscar os produtos de longe e de manhã distribuíam aqui nos mercados. As senhoras iam levar lá caixas e depois distribuíam, sei lá o que. Isso hoje não é possível por causa da economia do mercado. Mas pode-se organizar, por exemplo, carruagens frigoríficos. Eu estou a ver muita gente a perder tomate, muita gente a perder cebola. Se aquele tomate estivesse num frigorífico dos caminhos de ferro, com capacidade de conservar o produto mais ou menos 1 a 2 semanas, as próprias senhoras saíam para lá buscar aos poucos, estariam a vender. Por causa desta coisa, esta nossa coisa de empresário James Bond, empreendedorismo. Cada pessoa quer ir carregar o produto no seu caminhão, e esse caminhão podre. O caminhão chega à avaria, tem tomate. Então, temos problemas sérios da forma como a produção é canalizada dos centros de produção, dos centros intermediários para os centros de consumo. Mas nós temos um outro problema. O Sr. Camilo aqui só não quis explorar. Foi interrompido. Tu não vais produzir em Moçambique, por exemplo, milho, e produzir arroz e vender ao mesmo preço do arroz importado. Porque arroz em Moçambique, produzido em Moçambique, é mais caro do que o arroz que vem da Tailândia. O milho produzido em Moçambique é mais caro do que o milho produzido na África do Sul. Por quê? Porque a África do Sul, no hectare, eles produzem 9 a 12 toneladas por hectare. Em Moçambique, você está a lutar com 4 a 3 toneladas por hectare. Para todos os efeitos, nunca vão poder estar à mesma velocidade em matéria de produção e produtividade. Portanto, há muita coisa que precisa ser reformada e termos efetivamente os verdadeiros empresários. E não esta brincadeira que nós temos na CTA, onde mais do que 75% das pessoas da CTA não têm empresas. E sobretudo da sua direção. Não tem empresas aqui. Você chega lá e pergunta qual é a tua empresa. Já não tem empresa. A empresa dele foi consumida com outras empresas. Vai perguntar. Eu já estive ali com muitos tantos. Porque quem é empresário não vai deixar a sua empresa para ficar administrador. Um que era da CTA ali, fui lhe apanhar em lá, agora era administrador, agora voltou, desapareceu da circulação. Agora desapareceu um outro empresário que está na marcha como administrador. Quer dizer, o empresário nunca abandona a sua atividade para governar. Porque o empresário tem maiores lucros do que quem governa. Portanto, quando quem governa tem mais lucro do que quem produz, significa que a pirâmide está invertida. A base é menor e a cabeça é maior. Muito bem, Ilustre Ngala, esta disponibilidade que foi anunciada quando da quadra festiva tinha mesmo que ver com o aumento daquilo que é a produção e estava ligado àquilo que é o programa Sustenta. E parece que de lá para cá não há esses efeitos esperados. Bom, primeiro permita-me que fale do pronunciamento do Ministro da Indústria, que penso eu que na qualidade do ministro que tutela a área que tem que nos dar a comida, ele foi infeliz, obviamente. E depois temos que também perceber essa abordagem de que era de se esperar que se estendesse este anúncio de que estamos bem em termos de alimentação. Ouvi também os pronunciamentos que foram aparecendo em vários estudos dos nossos acadêmicos, não sei se são acadêmicos,
que nos dizem, até o pronunciamento do próprio ministro da Agricultura, que os moçambicanos estão bem, estão estáveis, 90%, estão a consumir. Agora uma versão era 3 refeições, depois são calorias, que não sei o quê, não conheço bem essas áreas de nutrição. Mas é preciso ter em conta que nós aqui falamos de vários programas aqui sobre a questão de produzir em Moçambique. Muitos países começaram a ter esse tal desenvolvimento que nós almejamos via agricultura. Quando nós temos uma sorte divina de termos uma terra arável, termos todos os rios de água no nosso país, e os rios parecem que é um veneno para nós, porque cada vez que chegamos na época chuvosa, todos os rios alagam-se e depois ficamos todos com problemas sérios nas machambas, e a população também que está na zona ribeirinha perde todas as suas palhotinhas e ficamos assim. Eu penso que é preciso repensarmos no estado que nós pretendemos. Há dias o presidente Nhosi esteve em Zimbábue a pedir uma opinião sobre a agricultura, o Emerson Mnangagwa, porque parece que o zimbabuano... É só ver as nossas fronteiras como é que elas estão. O moçambicano que está deste lado, que até fala aquela língua, é Shona, né, que falam no Zimbábue. Yeah. Quando atravessa a fronteira para aquele lado, sabe colocar arroz, sabe fazer... Quando passa para este lado, já não percebe nada daquilo que aconteceu lá. Alguma coisa não está bem aqui no nosso país. Temos que começar a perceber o que é que está a falhar. Dizia o deputado Muxanga sobre a questão dos empresários em Moçambique. A maior parte dos empresários que nós temos aqui são políticos. E são filiados a um partido político que governa o país. Como é que você vai ter a capacidade de produzir para dar de comer o privado? As farmas que tem na África do Sul são farmas de privados, que eles produzem em grande escala. E produzem para ganhar dinheiro. E quando nós temos políticos que têm empresinha, como dizem, no James Bond, e depois são os tais empresários que estão a pegar o Estado na componente empresarial, mas que estão atrelados, alguns são deputados, alguns... Como é que se discute esse empresariado quando a política, que é o árbitro do processo estatal, e você mesmo, como empresário, também é político e tem que estar lá... Alguma coisa não está bem. Então, eu penso que aqui na componente produção estamos a falhar. O governo pode trazer até vários itens como sustenta, par. São nomes que de fato são teorias desenhadas, foram buscadas em alguns economistas que tentaram trazer abordagem sobre a produção. Mas a prática, aqui a preocupação das pessoas não é ouvir, o sustenta, é ter cebola no mercado e conseguir comprar, é ter milho no mercado e conseguir comprar, é ter comida no prato no final do dia. Então, este assunto de trazermos teorias e tudo, pode ser bom para aqueles que passaram nas academias. A nossa população, nós temos em mente, que ainda carece de um conhecimento para poder perceber os números, porque a procura que nós temos não são os números, é comida. O país tem que ter comida para alimentar os moçambicanos. É assim, nós tivemos um parlamento que teve empresários. Agora, há muita dúvida sobre o tipo de empresários que nós temos na Assembleia. Todos eles, incluindo o famoso empresário da juventude. Eu tenho muitas dúvidas sobre a figura dele. Os empresários foi quando estiveram lá, o Grupo Kamal, Faisal Lacá, aquele velho que era o deputado mais velho da Assembleia de Omina, aquele dizia que o deputado não pode ganhar nada. Agora aqueles, na sua maioria, estão ali à procura de imunidade, à procura de ter um cartão vermelho para a polícia não o prender, razão pela qual a maior parte deles estão cheios de processos na procuradoria, de burla, assinar cheques sem cobertura, tráfico de influências, até chegam a roubar para pessoas honestas. Quando alguém vem assim e pede emprestado dinheiro, você dá dinheiro e depois diz, dá-te cheques de garantia, depois diz que você roubou os cheques de garantia. O assunto chega à procuradoria, o procurador arquiva o processo. Afinal, passar cheque sem cobertura não é crime público na República de Moçambique. Mas por que o procurador fez aquilo? Porque está à espera da ordem do procurador-geral ou da procuradora-geral. Como a procuradora-geral não pode dizer nada, porque se calhar já recebeu 1001 perfumes dessa pessoa, a coisa fica assim. Então, nós de empresários ali, até agora não temos nada. Até podíamos chamar, se fosse lá no Curanderejo, alguns charlatões. Porque o charlatão é muito polivalente, mete-se em tudo. O charlatão, quando entende, pode ser médico, pode ser enfermeiro, pode ser mecânico, só para trabalhar.
para dizer que, efetivamente, nós temos que separar as águas. Quem quer governar, tem de estar a governar. Quem quer ser empresário, que fique empresário. Cada macaco no seu galho. Há esta máxima que tem de ser respeitada, porque, efetivamente, o que está a acontecer são coisas muito terríveis. O que nós estamos a assistir são coisas muito inconcebíveis. Muito bem, Samsudino, de que forma talvez os jovens podem estar envolvidos na questão agrícola, na questão de produção e terem espaço por parte do governo? Exatamente. Eu acho que olhando para toda esta questão numa primeira fase, poderíamos assumir que temos aquilo que é a contradição no seio do próprio governo. Também temos aquilo que é uma avaliação daquelas políticas que havia sido anunciado pelo Presidente da República, que eram políticas direcionadas à animação da própria economia. Então, este discurso do Ministro de Indústria e Comércio é uma avaliação de que as políticas anunciadas não tiveram nenhum impacto com a economia na sociedade moçambicana. É a razão que os meus mais velhos aqui já anunciaram a questão ligada com os produtos ou com o material que entra naquilo que é a produção, que o próprio material, essa questão do adubo e outros meios que são usados para a agricultura aqui no país é muito caro. Isso é muito difícil para dinamizar aquilo que é a produção interna. Consequentemente, o que é que nós vamos ter dentro da sociedade moçambicana? É aquela produção que tem a sua perspectiva, a exportação. Não é para o consumo interno, porque existe essa produção dentro de Moçambique. E isso aí é um fenômeno histórico para a sociedade moçambicana. A produção de produtos de rendimento. Esquece-se aquilo que é o consumo interno. Isso pode ser observado desde o período colonial. Mas tem um outro aspecto que deveríamos observar relacionado com a questão das políticas públicas em termos de produção. Quando Moçambique alcança a independência, havia aqui uma perspectiva pelo primeiro governo do Estado moçambicano, em que acompanhava-se o processo de crescimento da população com a questão da produção interna, aqui naquilo que eram aquelas políticas, apesar de terem falhado em outros mecanismos, mas havia aqui um acompanhamento. Mas o que podemos observar da década de 2000 até os dias de hoje, podemos observar que o crescimento populacional não acompanha aquilo que é a produção interna. Isto mostra que temos aqui uma falha naquilo que é a planificação do ponto de vista daquilo que são as políticas públicas que deveriam regular o Estado. Temos diversos projetos que estão a falhar e um exemplo mais elucidativo é este último plano relacionado com a agricultura. Até o senhor que tutela esta paz, numa outra instância, chegou a ser apelidado de Rambo da agricultura, como quem trazia resultados mágicos para a produção moçambicana. Mas aquilo que são as evidências na nossa sociedade vem nos mostrando que não há condições para, estas teorias e políticas não estão a se efetivar no terreno. É uma questão que o Comboio aqui me colocou relacionado com a questão da juventude neste todo esse cenário. Nós podemos observar aquilo que são as políticas relacionadas à produção no nosso país. Podemos começar mesmo pelo período socialista e podemos olhar o que motivou aquilo que é o comércio informal, aquilo, a toda essa coisa que vai levar ao caminho da informalização, tanto da produção assim como da venda dos produtos. São as políticas mal planeadas que não vêm aceitar aquilo que é a integração da juventude para o desenvolvimento da nação. A camada juvenil é a camada que tem sido esquecida para contribuir neste desenvolvimento do Estado moçambicano. Vou ter que interrompê-lo. Obrigado a todos os panelistas, a si, caro telespectador, obrigado. Nós deixamos um tema muito importante.
mesmo por causa Não, da mas o seu racionalidade. problema é esse. Vamos pelo menos Tem- mais uns 5 minutos. Isso- Você anda a arrumar Muito os bem. temas de qualquer Tudo maneira. bem, vamos pedir, Sim, vamos pedir, sim, não vamos pedir à podemos produção. fazer Tudo bem, isso. vamos jogar em 30 segundos a questão mesmo que tem que ver com o desvio, ou melhor, o NGD diz que não tem condições para, neste caso, olhar para aquilo que foram os desastres aqui na província de Maputo. Mas quais são as condições que o NGD precisa? Não tem olhos, não tem ouvidos, precisa de óculos, precisa de binóculos. Quais são as condições? Eu gostaria que vocês fossem entrevistar eles para dizerem quais são as condições que eles precisam. Além do mais, é que o NGD aparece na ficha daqueles que são os mais corruptos gestores do NGD. E neste momento nós vimos o chefe de Estado quando anunciou, no âmbito deste processo das enxurradas, 264 milhões para a ajuda da província de Maputo. E hoje em dia, ontem mesmo, havia notícia em Boane de pessoas que foram retiradas comidas, que foram apreendidas comidas de uma senhora que favorecia aquilo, e aquela comida está nas mãos de polícia municipal e os outros polícias. Esse NGD está, qual é o processo? O que é que não está conseguindo resolver? Acho que o deputado Mchanga tem outra razão. É preciso investigar, é preciso ir perguntar a essa organização o que é que ele quer que ajude, ou quer mais dinheiro para poder meter nos bolsos em detrimento de colocar o dinheiro para aquilo que o cidadão precisa. Muito bem, Ilustre Camilo, em 30 segundos, esse é o desvio de verbas que foi anunciado há um tempo atrás, ainda mesmo a quanto das cheias, pode estar por detrás deste anúncio do NGD. Esta instituição, para ser ajudada, tem que se ajudar. Ela tem que trazer todos os relatórios das atrocidades que os seus funcionários fazem a nível nacional. Aí, se calhar, a gente pode responder esta pergunta em termos de que apoios mais quer? Quais são os apoios que esta instituição quer que o Estado não deu? Até a sociedade civil ajudou. Qual é o apoio que esta cidade tem? Eles fizeram o levantamento preliminar da cidade de Maputo. A fevereiro, se não me engano, finais de fevereiro, se não me engano. Fevereiro, março. Já tem um resultado preliminar para começar a fazer um trabalho. Agora estão a cruzar os braços à espera de dinheiro para fazer outro levantamento. É tipo aquelas instituições que marcam reuniões para marcar outra reunião. Quer dizer, não podemos trabalhar assim. Não é? Nós não podemos trabalhar assim. Você já fez um levantamento preliminar. Parte para a ação. O resto, a gente está de ver lá à frente. Se você não tem condições, vai parar. Vai deixar as pessoas a sofrerem. Há muitas, aqui no distrito Camavote, há pessoas que ainda não voltaram para as suas casas. Então, eu estou parte do princípio que esta instituição tem que começar, aqueles que já voltaram para as casas, vamos deixar para o segundo plano. Sem desculpa a todos, mas vamos atacar a estes que ainda não conseguiram voltar para as suas casas. É um sofrimento. Quem vai visitar o distrito municipal Camavote, aquilo é triste. É triste. Há pessoas que ainda, outros estão a viver em casa de familiares, outros ainda estão nos centros de acolhimento. Muito bem, Ilustre Então, esta instituição tem que se ajudar para ser ajudada. Muito bem, Ilustre Ngala, em 30 segundos, enquanto o NGD reclama a falta de apoio à população que ainda está por debaixo, ou melhor, no interior das águas, e de forma talvez pode-se resolver esta situação de modo a que estas famílias saiam deste sofrimento. É preciso colocar em prática aquilo que foi anunciado com o chefe de Estado. O dinheiro que ele anunciou, dos 264 milhões, para ajudar a província de Maputo, se já está disponibilizado, então que aplique-se. Que se retire as pessoas, como dizia o companheiro Camilo, é preciso tirar as pessoas daquele sofrimento. Houve uma vereadora do Conselho Municipal que anunciou que Marraquém já cedeu o espaço para o ressentamento daquelas pessoas. Aplicabilidade. É só colocar... E acima de tudo, caro Galo, procedimentos. Essa instituição tem que seguir procedimentos. Mas esta instituição não pode trabalhar ad hoc. É uma instituição que já foi beliscada desde. Já se falou de desvio, alterou-se do ENGC para ENGD. Só foi a alteração das siglas. Obviamente que as pessoas não mudaram a mentalidade de produtividade, de desenhar estratégias para poder eliminar isso. Então, é preciso que aquele que foi eleito com as pessoas, que sabe colocar essas pessoas nos lugares certos. Porque nós elegemos um governo que tem um chefe máximo. Este governo deixa para ter os subalternos. Este governo, o chefe do governo tem que começar a pensar a idoneidade e seriedade das pessoas que ele coloca em vários lugares para a questão sensível que é esta, de NGD. Porque esta questão lida com as pessoas, lida com os humanos, é muito sensível. Alguém que vai desviar o dinheiro de cobertores para 200 crianças. Você está a imaginar que tipo de sofrimento este tempo de frio que vamos chegar? Que as pessoas vão dormir sem cobertor porque alguém colocou o dinheiro no bolso e comeu sozinho com a família dele. Isso é complicado.
Muito bem. Termino consigo, Samsudin. Deputado Muxanga, numa altura em que o NGT anuncia esta falta de apoio, o Conselho Municipal vem a dizer que já tem espaço, já identificou estes espaços para poder retirar estas famílias e reassentá-las em lugares seguros. Construam casas, tirem as pessoas, partam tudo o que sobra lá. Que é para não permitir que as pessoas saiam e depois voltem. Olha, eu estive em Oeiras, no estágio municipal. Uma das coisas boas que havia lá era o seguinte: de 2 em 2 anos, os trabalhadores das áreas de salubridade têm de receber nova roupa. Você tem que levar a velha roupa, vai entregar e o município destruir. A condição de você receber novas botas é entregar as botas antigas serem destruídas, entregar o antigo fato de macaco ser destruído, entregar o chapéu ser destruído. Então, depois de destruir, vai receber novas coisas. Se você dá novas coisas a alguém que tem direito a 2 pares, ou esse parar de dar bandidos para andar a usar, ele vai continuar com o par antigo. É por causa disso nós estamos a ver aquela vergonha que estamos a ver ali no cemitério, pessoas com biquínis fora porque o uniforme está rasgado. Alguns daqueles não fazem aquilo porque não tem. Porque nós não sabemos como é que se gera a coisa pública. Para trazer a transparência, deixar claro que isto é proibido, é isso que tem que se fazer. Esta situação não é aqui só. Nós temos isso no Infulene, temos isso em Matola Gar, Machava, e temos ainda aqui na Matola Sede, locais onde bastou cair um bocadinho de chuva, aquilo fica encharcado de água. Mas qual é que é o grande problema? É que o próprio Estado continua a criar infraestruturas em zonas que alagam. Aquele centro de saúde de Matola Gar, quem foi projetar aquilo? Aquele centro de saúde aqui de Santos, quem foi projetar aquilo? Então, você pula muro, você é pai de família, você rouba, viola à frente dos teus filhos. Como é que você vai educar os teus filhos para não pularem muro, para não roubar e para não Se violar? não mudar Muito o bem. sistema, se o sistema prevalecer este, há de perceber o que vai acontecer. Mesmo que retirem aquelas pessoas Muito construir bem. casas, limparem os chefes de quarteirões e secretários dos bairros deste partido, há de vender de novo aquele espaço. Muito bem, estamos já sem tempo. Obrigado, ilustres. Grato a si, caro telespectador, internauta, pela audiência. Tchau, tchau. Até a próxima.